Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos de volta para mais um momento de reflexão e já vos convido à palavra de Deus. Por gentileza, Josué capítulo 1. Versículo 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Queridos irmãos, palavra gloriosa da parte de Deus para os nossos corações nesta manhã de segunda-feira. Que Deus possa estar abençoando o teu coração. Este capítulo 1 de Josué é um momento muito importante para Josué, né? Primeiro porque é a primeira vez que Deus se revela diretamente a ele, uma vez que Deus se manifestava, aleluia, na sua teofania para o líder do povo hebreu, que neste caso era Moisés. Deus se revelava a Moisés. Porém, neste capítulo 1, Deus está se manifestando a Josué. E nesta manifestação de Deus, ele revela duas situações para Josué. Primeiro, Deus trata com Josué acerca da morte de Moisés. Deus disse: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. E eu imagino o impacto que deve ter provocado esta mensagem, esta notícia ao coração de Josué. Por tudo aquilo que Moisés representava para Josué. E nós sabemos o quanto Josué serviu com sinceridade, com seriedade a Deus pela liderança de Moisés. Imagino que receber aquela notícia foi algo que chocou, foi algo que de fato abateu o coração daquele homem. E meus queridos irmãos, após Deus ter noticiado a Josué sobre a morte de Moisés, Deus ele diz para Josué: agora levanta-te, tu e agora e todo este povo atravessa o rio Jordão até a terra que eu prometi a este povo, a terra prometida. Então, meus queridos irmãos, observe que Deus estava delegando a Josué a responsabilidade de conduzir aquele povo, de dar a continuação na condução do povo à terra prometida. É verdade que esta escolha de Deus, que esta consagração de Deus a Josué deveria provocar alegria para o coração deste homem, porque está nítido que Deus havia se agradado do serviço de Josué. Amém? Todo o seu esforço, todo o investimento, aleluia, na obra de Deus estava sendo aprovada, de tal forma que Deus o convoca para ser o substituto legal de Moisés. Mesmo diante desta escolha, o coração de Josué continua triste. E isto foi perceptível para o Senhor, que automaticamente entra em cena com um plano de animar o coração de Josué. E veja como é fundamental, meus queridos irmãos, esse equilíbrio emocional quando se trata de uma responsabilidade, de um trabalho de liderança. Então Deus percebeu que Josué precisaria de ânimo, precisaria ser encorajado
para a altura daquela responsabilidade. Deus sabia também, por outro lado, o quão difícil é para alguém conduzir um trabalho, assumir uma responsabilidade tão desmotivado, tão desanimado. E se sabe, meus queridos irmãos, que o desânimo ele é um dos grandes vilões na vida do servo de Deus, do líder, não é? E tem o poder de persuasão muito grande, não é? O desânimo tem um poder de persuasão muito grande, capaz de travar todo o projeto, uma chamada. E Deus estava tratando desta questão no interior daquele homem. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, eu posso destacar em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 5, o momento em que Elias fugiu das ameaças da Jezabel, rainha ali de Israel, né? Depois daquele momento de Elias lá no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Acera, os profetas de Baal, e tendo matado todos eles, a rainha Jezabel, ela ameaça ao profeta Elias. Diante desta ameaça, aquele homem, ele sentiu desânimo muito grande que o fez fugir. Desta feita, Elias está fugindo. Ele não está tomando essa atitude debaixo de uma direção divina. É algo que, impulsionado pelo medo, o fez o fazer. E ele fugiu da presença de Jezabel para o deserto. Chegando no deserto, a Bíblia fala que ele ficou ali debaixo de uma árvore. Só que Deus tinha um projeto para a vida de Elias, e este projeto não determinava a sua parada, não é? Não determinava que ele deveria ficar debaixo de uma árvore com os braços cruzados e determinado a parar, não é? Na sua trajetória, parar no servir ao Senhor no ministério profético. Então Deus se encarregou de enviar anjos para encorajar Elias, para animar Elias. Então Deus se revelou da primeira vez. A Bíblia fala que tinha pão, tinha água. Elias comeu, bebeu e continuou debaixo daquela árvore. E Deus continua, Deus mais uma vez reforça estas promessas, de modo que Deus diz: Elias, muito comprido é para ti o caminho. Então levanta-te, né? Te ergue, te anima. Então, irmãos, ele estava no quadro emocional muito crítico, quem sabe dando margens até para a depressão, porque Elias estava desejando a morte para si. Então foram esses momentos em que Deus teve que intervir, Deus teve que encorajar a Elias. O próprio Jesus, quando lemos capítulo 26, versículo 30 por diante do Evangelho de Jesus conforme São Mateus, vamos observar que Jesus no Getsemane, no momento da oração, Jesus sentiu aquela angústia terrível, aquele sofrimento terrível, a ponto que ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus estava sentindo naquele Getsemane todo o processo do Calvário, todo o castigo que ele haveria de receber dos romanos ali. Então aquilo ali trouxe uma angústia, uma tristeza, que Jesus estava desejando até a morte naquele momento. E o Evangelho de São Lucas, tratando deste assunto, meus queridos irmãos, vai dizer para nós que Deus ele enviou anjos para confortar a Jesus ali naquele jardim. Então Jesus se levanta encorajado e ele diz: Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba,
seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós temos estes momentos na história da Bíblia Sagrada e eu quero me dirigir para você que está me ouvindo nesta oportunidade de que o Senhor, Ele é poderoso para reverter este quadro na tua vida, no teu coração, remover essa tristeza, colocar de volta a alegria e te impulsionar para a continuação daquilo que Deus propôs à tua vida. Amém? Glória a Jesus. Eu quero dizer que Deus conta com você. Eu quero dizer que Deus, Ele, aleluia, prometeu. E o apóstolo Paulo dizia que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que iniciou a boa obra, ele também a aperfeiçoará, e isto é louvável. A Bíblia fala que Deus falou muitas coisas interessantes para Josué. Deus disse para Josué, no versículo 5, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, Josué, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus estava tratando com Josué como ser humano, porque Deus, Ele nos trata conhecendo a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E Deus, Ele traz estas palavras prometendo a Josué que estaria com Josué, que em momento algum o desampararia, mas que ele levantasse. E Josué se levantou, meus queridos irmãos, e foi para a dianteira do trabalho. E é interessante que ele, estando diante do povo, o povo por sua vez apoiou, aleluia, apoiou a liderança de Josué. No versículo de número 16 diz, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Então o povo estava junto com Josué. Josué tinha que avançar, e diz a Bíblia Sagrada que Josué, ele inicia a sua trajetória. Amém? Ele conduz este povo, ele vai para o seu primeiro desafio, primeiro de muitos desafios, mas Josué, ele vai impulsionado por Deus. O que eu quero dizer nesta manhã é que Deus, ele tem prazer, aleluia, em que você continue, aleluia, aquilo que foi iniciado. E você lembra perfeitamente o momento quando Deus te ergueu e para que Deus te comissionou. Então o prazer do coração de Deus é que você vá até o fim. Amém? Receba a graça de Deus, força, ânimo da parte do Senhor, porque ainda há muito o que ser feito, não é? Não é por ocasião de tudo que está acontecendo em nossa volta, desta pandemia, das notícias que chocam, das notícias que abatem, que entristecem. A todo instante estamos sendo bombardeados por essas notícias ruins, não é verdade? Da onde lamentamos por sermos humanos, por se tratar de pessoas de nossa volta que são próximos, que são conhecidos, são parentes. Mas, meus queridos, a obra de Deus, ela não pode parar. Então Deus conta contigo, Deus conta comigo, conta com nós. Aleluia, recebe ânimo. Aleluia. Jesus disse, capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. Aleluia, glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Jesus. A Bíblia fala aos provérbios de Salomão que o coração alegre serve, aleluia, coração alegre, ele serve, aleluia, de remédio para o nosso corpo, aleluia. Glória a Deus. Neemias disse para o povo de Israel, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Esta é a minha reflexão
Deus conta contigo, meus queridos. Recebe graça, recebe força, recebe os estímulos de Deus para que você se ponha de pé e se mantenha firme para aquilo que Deus te chamou. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Um abração e que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau, tchau.